E vamos discutir um pouco sobre esse assunto agora aqui no Hora News. Vamos conversar agora com Ana Carolina Marçom, que é professora de Relações Internacionais da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Ana Carolina, seja muito bem-vinda aqui ao Hora News. É um prazer recebê-la novamente, viu? Obrigada, Daísa. Uma ótima tarde. É sempre um prazer estar aqui com você. Vamos lá, então. Em discurso hoje, Donald Trump falou dos ataques, não é mesmo, ao Irã, e disse que podem durar entre 4 ou 5 semanas. É possível saber qual o real objetivo do governo americano? O que podemos esperar nos próximos dias? Ou ainda é um grande ponto de interrogação o que vem pela frente? É muito interessante essa pergunta, Daísa, porque, inclusive, o presidente Trump ele acabou de fazer um discurso afirmando que os objetivos dessa incursão dos Estados Unidos e de Israel no Irã seriam. E aí ele lista a questão das armas nucleares, que ele já vinha falando, fala da questão dos mísseis balísticos, que se tornou pauta há pouco tempo, e fala da obliteração da Marinha do Irã. Então, o que nós temos aqui? E o presidente Trump ele fez muita questão de falar que os objetivos eram claros. Por quê? Ele recebeu muitas críticas, tanto da mídia internacional, quanto de uma parte da base de apoio dele, dos republicanos, dos democratas. Ele recebeu muitas críticas nesse sentido de falta de clareza dos objetivos dessa ação estadunidense. E agora, quando ele fez essa fala, fez esse discurso sobre quais seriam esses objetivos, ele bate em pontos que estão exatamente em linha com tudo que ele sofreu de crítica. Então, não parece que ele tem muita clareza em relação ao que ele deseja em relação ao Irã. O que eu acredito que demonstra muito é essa vontade dos Estados Unidos de colocar o Irã de joelhos, de promover a queda do regime. Isso ele começou a deixar claro, muito claro, mais recentemente. No início dessa incursão, ele não falava da queda de regime, agora fala dessa queda, derrubada do regime dos ayatolás no Irã. Então, a gente ainda não tem muita clareza de qual de fato foi o fato gerador, o objetivo dessa incursão dos Estados Unidos e de Israel. Então, fica até mesmo difícil de medirmos, de acordo com os parâmetros estadunidenses, o que seria sucesso para eles. Então, para o Donald Trump afirmar que a ação foi bem sucedida ou não, ele precisa ter esses objetivos claros, porque sem objetivos nós não temos essas métricas. Então, agora nós temos a retórica oficial de que os objetivos são a derrubada do regime, a divisão das armas nucleares iranianas, assim como dos mísseis balísticos e da Marinha. Porém, nós precisamos continuar acompanhando, porque, como você mesma trouxe aqui, o presidente, inicialmente, ele não disse quanto tempo duraria essa incursão, agora falou que se preparou para 4 semanas, mas que pode durar mais. Então, nós precisamos acompanhar, porque Donald Trump ele tem uma retórica bastante confusa, bastante contraditória. Então, infelizmente, nós temos que ir tateando no meio dessa situação para tentar entender quais são as reais intenções dele com esse movimento. A princípio, a gente imaginava, não é, professora, que a grande intenção era capturar Ali, não é mesmo? Ali Khamenei. Agora, a informação de que ele foi morto, não é mesmo? Então, esse objetivo, a gente fica um pouco confuso. Se conseguiu atingir o objetivo que era pegar o Ayatollah, por que vão seguir os ataques? Outros discursos do próprio governo americano diz que o povo iraniano tem que derrubar o regime islâmico e, ao mesmo tempo, pedem que é um momento para as pessoas ficarem em segurança em casa. Você acha que está um pouco confuso? Os ataques estão acontecendo para todos os lados, mas ainda não se sabem por quê?
Certamente, eu acredito que sim, eles sabem o porquê dos ataques, mas que existe uma confusão muito grande, uma contradição muito grande, que é exatamente isso que nós estávamos conversando e você trouxe aqui, Daísa. Então, o presidente Trump, o próprio presidente Netanyahu, o primeiro-ministro Netanyahu de Israel, eles pedem para que a população iraniana vá às ruas para derrubar o governo iraniano, mas ao mesmo tempo em que estão jogando bombas em cima da população. Então, nós vimos o caso da escola iraniana, escola de meninas, que foi bombardeada, inúmeras meninas faleceram por causa desse ataque. Então, como que você incita uma população a se levantar contra o seu governo? Então, não podemos esquecer que, quando nós falamos de Estado, governo, o governo é o único que tem o chamado monopólio do uso da força dentro do território do seu país. Então, a população, ela não tem como pegar em armas contra o seu governo. Derrubar um governo não é algo leviano. E nós vemos Donald Trump e Netanyahu incentivando essa tomada de poder, ao mesmo tempo em que estão fazendo ataques. Então, falam para a população ficar segura, mas incentivam que saiam nas ruas para tomar o poder. Então, nós vemos o tempo todo uma contradição na própria retórica do Donald Trump, não só na retórica, mas entre retórica e prática, e que nos deixa bastante confusos no sentido de como ele realmente espera que essa população se proteja, como que espera que essa população haja dentro de uma situação em que nós temos ataques acontecendo em diferentes cidades, mais de 50% do território iraniano, 50%, quando eu digo 50% das províncias, já foram afetadas por esse confronto, essa situação. E, além de tudo, nós temos agora o envolvimento de outros países. Então, fica muito complicado falar para a população sair às ruas. Como que você pede para uma população sair às ruas com bombas caindo? Então, a gente percebe uma grande confusão, uma grande contradição nas falas do presidente Trump. Professora, você acabou de citar aí o ataque à escola. Exatamente, vamos falar sobre esse impacto humanitário no Irã, não é mesmo? Essa escola que foi atingida onde só meninas estudavam, no sul do Irã, mais de 100 pessoas morreram. Ali também, muito próximo dali, num ginásio, outras 15 pessoas também perderam a vida. A partir do momento que tem as retaliações, também já temos aí, não é mesmo, informações de que outras pessoas morreram em Israel, por exemplo. Qual tem sido o impacto humanitário até agora, desde que começaram os ataques? Infelizmente, Daísa, o impacto humanitário tem sido significativo. Então, nós precisamos entender que existe uma diferença. Por exemplo, nós tivemos a morte de uma criança em Israel, aconteceu o ataque, então o Irã, um dos mísseis iranianos, conseguiu furar as defesas de Israel, o Domo de Ferro, e acertou a cidade de Sheshemet. Então, Beit Shemesh, vimos que o próprio Netanyahu foi nessa cidade agora e conseguiu destruir uma unidade. Mas vemos que baixas do lado iraquiano, do lado israelense, é bem menor, porque eles têm um sistema de defesa. Já no Irã, nós vemos um número de mortes muito elevado. Já falamos em torno de 500 pessoas mortas. É um número elevado. Estamos falando de civis. Então, Donald Trump afirma que só da liderança iraniana foram mortos 48 líderes. Mas, além disso, nós temos uma série de ataques a civis que, de acordo com o próprio presidente Trump, não tem relação com o governo fundamentalista. Ou seja, novamente, mais uma contradição, indo naquela linha que nós estávamos conversando. Então, nós percebemos que existe um pedido, por exemplo, do Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, para que as hostilidades cessem, justamente pensando no lado humanitário. Tivemos uma série de baixas também, vimos agora nos outros países do Oriente Médio afetados, Bahrein, Omã, Catar, Emirados Árabes Unidos, que agora sofrem uma série de ataques, e não só as baixas civis, mas os feridos também já são numerosos. Então, nós vemos um pedido da comunidade internacional desse retorno à mesa de negociação, mas o fato de tanto Israel, Estados Unidos quanto Irã terem mirado alvos civis já demonstram
como esse conflito ele está muito aquecido, porque estão mirando em civis, perde-se a legitimidade quando civis são atacados. Então, nós temos uma série de convenções internacionais que prevêem a proteção de civis durante o confronto. Nenhuma dessas convenções está sendo respeitada, nenhuma forma de preservação, de proteção da vida dos civis está sendo feita. Então, da mesma forma que Estados Unidos e Israel atacaram uma escola de meninas, então nós nos questionamos que tipo de ameaça meninas representam? Nenhuma. Então, da mesma forma que Estados Unidos e Israel atacaram uma escola de meninas, nós vemos o Irã, que atacou o aeroporto de Abu Dhabi, atacou o aeroporto de Dubai, atacou o hotel em Abu Dhabi. Então, nós vemos que esses são alvos civis. Vemos que o confronto ele já parte para essa nova escalada que envolve uma série de violações de direitos humanos. Você acredita que esses ataques ali na região, em outros países árabes, como disse o governo americano, foi uma surpresa? Essa retaliação do Irã a esses países ali da região, esses que você acabou de citar, Catar, Bahrein, Dubai, Abu Dhabi. Agora, sim, porque os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos disse que esses países talvez nem iriam se envolver muito nessa guerra, só que agora foram atacados e estão se vendo obrigados a agir de uma forma mais agressiva. Exato. Eu acredito que, da perspectiva do Donald Trump, esses ataques foram uma surpresa. Então, os Estados Unidos eles não contavam, apesar de afirmarem que estão atacando o Irã por causa das capacidades militares, nucleares e assim por diante, eu acredito que o presidente Donald Trump ele não tinha tanta certeza da capacidade militar do Irã. Então, quando esses ataques começaram a acontecer e ataques que realmente tiveram um impacto, eu acredito que isso até tenha surpreendido o presidente Donald Trump. Porém, analisando de fora, nós percebemos que isso já era esperado. Então, a partir do momento em que o Irã viu o seu líder supremo ser assassinado, as suas lideranças serem mortas, é claro que ele iria agir de forma retaliatória. E ele, inclusive, se disse possuir o direito de fazer essa retaliação, o seu direito de autodefesa. Então, esse ataque que inicialmente se destinou a bases militares dos Estados Unidos nesses países, na verdade, não é grande surpresa. Nós vemos que o Irã ele está acuado, não que isso justifique os ataques, longe disso, mas o Irã está acuado, sem uma liderança clara, o líder supremo foi morto. Então, agora nós temos a tentativa de manutenção do governo fundamentalista no poder, enquanto o país está sendo atacado, muitas lideranças continuam sendo mortas. Então, é claro que as lideranças desse governo fundamentalista ir nesse sentido. Porém, eu gostaria de destacar que eu acredito que essa ação do Irã tenha sido tenha sido um cálculo errado. Por quê? Quando ele pede, no início do conflito, ele pediu para os países árabes muçulmanos se unirem a ele e repudiar a ação dos Estados Unidos, enquanto ele estava no campo da ilegalidade da ação dos Estados Unidos e ele ainda não tinha atacado alvos civis, ou até mesmo atacado as bases militares nesses países, ele até poderia conseguir esse apoio. Porém, a partir do momento em que ele começou a atacar as bases estadunidenses nesses países, é claro que esses países vão se sentir ameaçados e vão entrar no conflito a partir de uma perspectiva contrária ao Irã. Então, o Irã, esse ataque, ele até era esperado, mas o cálculo político iraniano, eu acredito que tenha sido bastante arriscado aqui. Vamos voltar a conversar com a professora de Relações Internacionais, Ana Carolina Marçom, que é da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professora, muito obrigada por esperar aqui a gente, para a gente continuar o nosso bate-papo. Como eu disse, temos muito assunto para falar, não é mesmo? Você acredita que pode já ser um ataque, uma retaliação nos Estados Unidos? Agora apareceu esse tiroteio no Texas.
Bom, Laísa, acho que o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente, infelizmente, nos Estados Unidos, esse tipo de tiroteio é bastante comum. Então, o acesso a armas nos Estados Unidos, ele é mais facilitado, as pessoas conseguem comprar armas, e nós vemos que esse tipo de tiroteio acaba acontecendo com mais frequência. Porém, esse caso específico, nós vemos que parece ter ligações diretas com a questão iraniana. Então, era um homem que tinha a bandeira do Irã, tinha foto dos líderes e parecia ter essa motivação. Agora, dizer que esse indivíduo sozinho representa uma represália iraniana aos Estados Unidos, eu acredito que não. Eu acredito que tenha sido uma ação individual, particular dele, e que não tenha relação com o Estado iraniano. Então, nós vemos que a retaliação do Estado iraniano, ela é em relação ao que nós estávamos comentando antes do intervalo. Ataque às bases militares dos Estados Unidos, ataques à Quinta Frota, por exemplo, Quinta Frota Marítima. Então, nós estamos falando de ataques que podem ter uma eficácia, uma destruição maior. É claro que um atirador atirando no meio de uma rua é perigoso, é complicado, não deveria acontecer, mas pensando do ponto de vista de retaliação, não faria nem sentido para o Irã promover uma retaliação desse jeito, ainda mais considerando que já está em guerra aberta com os Estados Unidos. Então, nós precisamos, claro, lamentar essa ação, não deveria ter acontecido, então, infelizmente, é algo bastante comum por essa facilidade no porte e na aquisição de armas nos Estados Unidos, mas eu acredito que seja uma ação individual de um indivíduo insatisfeito com as ações do governo dos Estados Unidos. Ótimo, professora. Há pouco falávamos sobre os aliados do Irã. Gostaria que você falasse para a gente sobre quem são os aliados hoje, não é mesmo? Depois que os ataques aconteceram, quais são os países que estão ao lado do Irã? A gente pode citar a Rússia. Para Putin seria, vamos dizer assim, interessante esses ataques, porque tira o foco da guerra ali entre Rússia e Ucrânia. A China também não deve interferir militarmente, a Rússia também não deve interferir militarmente nessa questão? Infelizmente, eu acredito que, infelizmente não, até felizmente para não ter uma escalada ainda maior do confronto, mas eu acredito que o Irã ele está bastante isolado nesse confronto. Por quê? Ele isolou, como nós vínhamos comentando, todos os países árabe-muçulmanos a partir do momento em que atacou as bases militares dos Estados Unidos nos seus territórios. E, além de tudo, teria, então, depois que ele isolou esses países que poderiam ser seus aliados nesse confronto, nós temos a Rússia e a China. Porém, Rússia e China são dois países que possuem ambições de expansão territorialista e ambos que possuem problemas próprios. Então, a Rússia de Vladimir Putin, como você mesma colocou, ela vem com essa guerra na Ucrânia há 4 anos. Então, para o Putin, na verdade, não é interessante os ataques no Irã, porque o Irã é um aliado russo no Oriente Médio, mas o que nós vemos? Que para o Putin se envolver, isso teria um custo político altíssimo. Então, para a Rússia, o ataque ao Irã, na verdade, não é interessante. O interessante seria que o Irã conseguisse se defender. Mas Vladimir Putin possui sua guerra própria na Ucrânia e não só isso. Ele tem apoio do presidente Donald Trump nas pressões em cima do Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. Então, o Putin ele vem pressionando Zelensky para a cessão de uma boa parcela territorial da Ucrânia, que a Ucrânia ceda essa parcela para a Rússia, e junto com as pressões russas, nós vemos que o presidente Trump ele ajuda o Putin nessas pressões em cima do Zelensky. Então, o Putin entrar em confronto aberto com os Estados Unidos nesse momento, com o Donald Trump, não seria interessante. É um risco político que eu acredito que ele não está disposto a correr, visto que as ambições dele na Ucrânia são maiores, são mais iminentes. Agora, em relação à China, nós vemos que na situação com a Ucrânia, na situação com a Venezuela, a guerra dos 12 dias entre Israel, Estados Unidos e Irã também, no ano passado,
a China não se envolveu em nenhuma delas. Então, ela solta algumas falas diplomáticas no sentido de que as agressões deveriam cessar, os países deveriam se organizar para voltar à mesa de negociações, mas ela condena a ação dos Estados Unidos, muito no âmbito da questão legal. Então, os Estados Unidos não tinham uma ameaça iminente para atacar o Irã, então é considerado que não existe base legal para esse ataque. Então, a China ela faz essas falas, o máximo da condenação que ela chega é nesse limite de falar que a intervenção do Donald Trump e do Benjamin Netanyahu não tinha base legal, mas ela também tem interesse no território de Taiwan. Então, Taiwan, que historicamente é um território contestado pela China continental, que gostaria que voltasse a fazer parte do seu território, é um local que sofre pressões chinesas. A China também faz uma série de ações no Mar do Sul da China. Então, são dois territórios que ela vem tensionando bastante. Então, nós vemos que a China, ela assiste esses movimentos no cenário internacional, ela vê as ações dos Estados Unidos, as ações da Rússia, justamente medindo até que ponto a comunidade internacional responde a violações da soberania. Por quê? Nós sabemos que a China quer Taiwan de novo. Então, se ela não se envolver agora, existe esse acordo tácito acordo não falado entre os países. Então, a China não se envolvendo agora no Irã, que é um interesse estratégico dos Estados Unidos, no momento em que ela se envolver em alguma situação mais séria com Taiwan, possivelmente os Estados Unidos não se envolvam. Então, nós vemos que o cálculo político de Rússia e China nesse momento é não se envolver, não vale a pena. Então, o Irã, ele está sozinho nessa defesa do seu território, porque, novamente, foi uma agressão não provocada, então Estados Unidos e Israel fazem esse ataque sem as bases legais, não existia uma ameaça iminente aos seus países, e o Irã agora precisa se defender. Novamente, destaco que as ações contra os civis não são justificadas, mas vemos que essas ações iranianas acabaram isolando o país cada vez mais no contexto regional e fazendo com que ele precise agora enfrentar uma situação bastante complicada sozinho. Professora, mas só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, os ataques aconteceram em meio a uma rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano. O que aconteceu? O que explica essa reviravolta que saiu do campo diplomático e foi aí para essa ofensiva militar que resultou aí com a morte do líder supremo? Bom, Daísa, na verdade, eu acho importante nós destacarmos esse ponto, porque até o início, até o final da semana passada, nós víamos Estados Unidos e Irã na mesa de negociações, tentando negociar. Por mais que as negociações não caminhassem, ainda assim eles estavam tentando negociar. E, teoricamente, do nada, nós vemos esse ataque. Então, na verdade, o que está sendo questionado agora é justamente a vontade dos Estados Unidos de negociar. Até que ponto os Estados Unidos estão dispostos a negociar com o Irã? Por quê? Esse ataque, um ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel, não é algo leviano, não é algo que é decidido do dia para a noite. Então, acredita-se que esse ataque e a própria fala do presidente Trump de afirmar que eles estavam preparados para 4 semanas de planejado muito antes dele acontecer. Ou seja, estava sendo planejado enquanto as negociações estavam acontecendo, o que nos demonstra essa falta de vontade dos Estados Unidos de negociar. Então, eu não acredito que algo tenha mudado, porque as negociações elas estavam acontecendo como sempre aconteceram, bastante travadas, com nenhum dos lados cedendo muito, mas nós não vimos nenhuma movimentação que indicasse que o Irã
de fato se tornou uma ameaça, que algo mudou. Então, o que tudo indica, na verdade, os Estados Unidos, eles já queriam realizar esse ataque. Nós, olhando para o histórico recente dos Estados Unidos, vemos que Donald Trump tem essa disposição de fazer ataques rápidos em outros países para promover os seus interesses, os interesses políticos dos Estados Unidos, como foi o caso do próprio Irã no ano passado, Venezuela no início desse ano e agora o Irã novamente. Então, o Donald Trump, ele tem essa disposição para fazer esses ataques. Então, na verdade, nós não vemos nenhuma mudança. O que nós vemos é uma indisposição dos Estados Unidos a negociar. A gente chega até a desconfiar dessas negociações, não é mesmo, professora? Mas muitíssimo obrigada pelas informações. Volte sempre aqui ao Hora News. Sempre muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço, Daísa. Uma ótima tarde a todos. Boa tarde.